eu espero, conto com a RTP para isso. Bom, mas o André não está a responder como é que isto se paga. Deixa-me só responder. São 0,3% que, em vez de usarmos em desperdício nos vários ministérios, como temos tido até agora... Que tipo de desperdício? Olha o desperdício na saúde, que chega a 1.000 milhões de euros por ano. Esse é um tipo de desperdício que pode ser usado... na saúde, para o André Ventura Não é o investimento na saúde, é o desperdício na saúde. Eu acho que ninguém gosta de viver num país em que o Ministério da Saúde tem 1.000 milhões de desperdício todos os anos. Todos os anos. E, portanto... Mas que tipo de desperdício? Desperdício e fraude. É o que está nos relatórios, não é sequer do Chega. Sim, mas não está a especificar. Todos os anos nós temos em desperdício de meios, de recursos, de dinheiro mal utilizado. E, claro, dinheiro posto ao bolso, que esse também é uma variante sempre a ter em conta em Portugal. 1.000 milhões de euros. Esta medida de 100 mil euros dos jovens é uma medida com pouco impacto orçamental, e também lhe vou dizer, ao contrário de outras que vão ter impacto orçamental, por isso nós queremos apresentar um programa sólido e responsável. Mas ainda bem que o André fala, ainda bem que fala no programa. Ainda bem que fala, André, temos de avançar. Eu não consigo responder aos jovens, só para dizer isto. Então eu poder abranger o maior... O que é que queremos fazer? Temos 100 mil euros, uma isenção de IRS, para que os jovens fiquem em Portugal e não os continuemos a perder para a Alemanha, para a Suíça e para os Estados Unidos. Portanto, é uma medida concretizável. Facilmente concretizável, desde que haja vontade política. Aliás, o IRS jovem que o Governo levou à Assembleia da República, é preciso dizer isto também... Mas a vontade política, eu questionei isto na perspectiva de ser Primeiro-Ministro. Claro, é o que eu estou a dizer. É preciso dizer isto também. O IRS jovem que a AD levou ao Parlamento, Carolina, só foi aprovado por uma razão. Porque o Chega quis. Mais ninguém. Foi o Chega que permitiu que os jovens... Vamos passar ao programa eleitoral. Os portugueses estarão agora certamente muito atentos às ideias que os partidos vão apresentando. O PS já apresentou esse programa, a IEL também, a CDU, a AD apresentou hoje, como o André Ventura disse, normalmente acusa os outros partidos de copiarem as ideias do Chega. Desta vez está à espera para ser o Chega... Não, porque nós já vimos, já sabemos quais são as propostas, já sabemos muitas das propostas do Chega, porque nós temos um historial parlamentar. Eu ouvi hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizer que quer subir todas as pensões, que não haverá pensões abaixo daquele valor que ele ali próprio indicou, portanto acima dos 800 euros, mas o ano passado, quando o Chega defendeu que devia existir uma pensão mínima próxima do salário mínimo, o PSD acusou-nos de irresponsável. Eu vou querer ir a esse tema daqui a pouco. Carolina, desculpa lá, quando me pergunta assim... Está a ser difícil fazer esse programa? Pelo contrário, nós hoje o que vemos é que PS e PSD estão sistematicamente a ir à procura das propostas do Chega para as copiar. Vamos a factos. Pensão mínima. Quem foi o primeiro partido a defendê-la? O Chega. Mas o André, mas porquê que ainda não apresentou esse programa eleitoral? Foi o Chega que o defendeu. Controle de imigração. Agora todos nos dão razão. É preciso controlar a imigração, é preciso pôr fronteiras a funcionar... Então deixa-me falar das propostas para equiparar... Eu não consigo dizer nada. Mas só para o André explicar melhor este tema. Mas é que fez-me uma pergunta sobre o programa. Falar, o homem não consegue falar também. E a deixar claro que hoje o que estamos a assistir é uma cópia sistemática de propostas do Chega, na imigração, nas pensões, nos polícias, nos salários, que até nos orgulham, porque significa que os outros estão a aprender com os erros. Agora, o Chega vai se manter firme e o Chega é radicalmente diferente de todos os partidos que hoje estão no Parlamento nesta matéria. Não respondeu, era se está a ter alguma dificuldade em realizar e compor esse programa. A AD apresentou hoje o programa, nós vamos apresentá-lo nos próximos dias, eu estarei nos Açores amanhã. Será na próxima semana? Com toda a certeza. O Chega quer apresentar um programa que tenha 3 vertentes. Uma, que apresente medidas programáticas diferenciadas. Eu vou-lhe dar um exemplo. A corrupção, o combate à corrupção e a reforma da justiça. Hoje não ouvimos a AD falar disso. Tirando pequenas referências ao lobby, eu também compreendo que Montenegro não quer falar de corrupção agora. Mas o combate à corrupção, o combate pela reforma da justiça... Um exemplo concreto para cada uma dessas, para a reforma da justiça e o combate... O confisco dos bens dos corruptos, que era uma coisa essencial que nós há muito tempo tínhamos defendido. Mas, sobretudo, eu acho que no dia de hoje nós devíamos falar de 2 coisas, que eu, aliás, já tive a oportunidade de falar à RTP hoje também, durante a tarde. Nós tivemos uma decisão de um tribunal, ontem, se não me engano, em que um indivíduo, acusado de matar um polícia, acusado de espancar um polícia e ter fugido à justiça, teve uma pena de 6 anos de prisão. Foi-lhe reduzida a pena de 14 para 6. Eu não ouvi hoje a AD, e nós vamos fazê-lo, deixar claro uma coisa ao país. Nós vamos fazer uma reforma da justiça, não só para que quem opera no âmbito da justiça tenha a sua dignidade, mas também para acabar com esta impunidade que há hoje em Portugal. Se queremos fazer uma reforma da justiça, tem que ser isto. Vamos à análise então.
Eu não gostei nada da entrevista, acho que foi visível, eu queixei-me várias vezes das interrupções e até foi pena, porque as perguntas que foram colocadas na entrevista foram boas perguntas, atenção, eu não me posso queixar do conteúdo da entrevista. As perguntas foram interessantíssimas, atenção, falou-se efetivamente de propostas do ponto de vista legislativo e de governação para o país. Eu consegui aqui mencionar várias, ou seja, a jornalista perguntou perguntas muito coerentes e muito pertinentes relativamente ao equilíbrio das finanças públicas. Espera lá, sem som? Não, está sem som, não está nada sem som. Não, tá com som, tá com som, tá com som, tá com som. Ahm, a entrevistadora, a jornalista, colocou perguntas muito pertinentes, ou seja, o equilíbrio das contas públicas relativamente a determinadas propostas do Chega, nomeadamente a questão das pensões, o aumento até à equiparação do salário mínimo até 2029, questões também sobre o equilíbrio das finanças públicas relativamente à proposta do Chega da isenção até 100 mil euros para jovens até aos 35 anos. Portanto, há aqui várias perguntas que, de um ponto de vista estrutural para Portugal, são importantes, do ponto de vista até econométrico e macroeconómico. Foram boas perguntas. Tive pena, genuinamente, que as interrupções fossem constantes. Eu gostava de fazer um exercício. Esta entrevista deve ter de quê? Uns 20 minutos, diria eu, mais coisa, menos coisa. Se o Ventura conseguiu falar 45 minutos em alguma ocasião em si, foi raro. Foi raro. E isso é problemático, porque quer seja o Pedro Nuno Santos, quando foi a entrevista com o João Adelino Faria, quer seja o André Ventura, aqui com esta jornalista, não me lembro do nome, sei que é Carolina, não me recordo o último nome, é problemático porque as pessoas não acabam por ficar esclarecidas. E um político, ou qualquer pessoa que esteja a explanar política pública, precisa claramente mais do que 15 segundos, ou 20 ou 30 segundos, para falar de forma seguida, sem ser interrompido. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. E não foi o que aconteceu, infelizmente. Relativamente, isto foi uma análise geral à questão da entrevista em si, relativamente ao que o Ventura disse e ao que se depreende do que ele disse. Vamos por partes. O Ventura começa a falar da proposta inicial do IRS jovem, da isenção de IRS até aos 100 mil euros, e é uma proposta que eu acho muito interessante. Surpreendeu-me, o Ventura diz que custa 0,3% do PIB, o que é interessante, e o que é que isto significa? Que há margem orçamental para aplicar esta proposta. Porquê? Porque supõe, segundo dados do Banco Mundial, que o superávit orçamental em Portugal, ou seja, o lucro orçamental, embora não sendo o termo correto, mas é mais fácil assim, para depreensão geral, o superávit orçamental será de 0,8. Ou seja, mesmo aplicando uma medida de isenção fiscal de IRS até aos 100 mil euros anuais para jovens, não afetaria o equilíbrio das finanças públicas em Portugal. Portanto, eu gosto dessa medida, porque é uma agilização e um expansionismo fiscal a nível do rendimento dos contribuintes maior do que propriamente ao nível empresarial, porque nós temos que dar poder de compra às pessoas, porque caso contrário, o poder de produção ou o estímulo à produção das empresas não acontece, porque senão temos uma crise de excesso de produção, porque as empresas até podem ter estímulos fiscais para produzir, mas se os compradores, os contribuintes não tiverem capacidade de compra, então elas não vão ter clientes, não vão conseguir vender e vão entrar, obviamente, em situações de posterior falência. Portanto, a aplicar choques fiscais, temos sempre que aplicar o choque fiscal na medida inicial do contribuinte e só posteriormente, espera lá, eu tenho que tirar isto aqui, que isto é de guerra, já volto aqui a meter a imagem. No choque fiscal do contribuinte e só depois sim na questão empresarial. Portanto, acho essa medida do André Ventura particularmente interessante. Já agora, malta, estão aqui quase 3 mil pessoas e ainda só temos 1000 likes. Portanto, metam like na live, subscrevam. Portanto, desse ponto de vista fiscal, acho interessante. Com isto, o André Ventura explana essa primeira política pública, que eu acho que é interessantíssima, mas a jornalista depois coloca uma questão que é muitíssimo pertinente, independentemente da postura da mesma, que eu achei que não foi a correta, mas a pergunta foi muito boa, que foi: como é que o André Ventura consegue aplicar o equilíbrio das finanças públicas de forma genérica? E aí a pergunta vai para a questão das pensões. Ora, o André Ventura depois diz e acusa a AD de copiar o Chega na questão das pensões, e a questão é, copiou em determinado aspecto, sim, copiou a AD, copiou o Chega já o ano passado no tipo de proposta, mas não copiou na periodicidade da proposta. O que é que eu quero dizer com isto? O Chega queria aplicar, não sei como é que quer no programa deste ano, atenção, mas o ano passado o Chega queria aplicar a equiparação das pensões dos idosos ao salário mínimo em apenas 1 ou 2 anos, e a AD queria fazer isso a 4 anos. A AD agora mantém a proposta há 4 anos, vamos ver se o Chega mantém a medida há 1 ou 2 anos, que era o que tinham anteriormente. Depois não sei se alteraram mais tarde para 4 anos também, mas enfim, as propostas são muito similares. O que muda, ou o que mudava, teria que verificar agora, seria a periodicidade. Na minha opinião, se a medida é execuível, pode ser execuível, certo, mas tem um gasto grande, prevê-se que seja 5% do PIB. Em termos comparativos, se quiserem, serão 5 TAPs, não é? Estamos a falar de 15 mil milhões de euros, que seria à volta de
o Ministério da Saúde inteiro recebe 15 milhões de euros, 15 mil milhões de euros, ou seja, estávamos a falar de mais uma saúde inteira em Portugal. E mesmo que isto seja há 4 anos, tem uma execuibilidade muito complicada do ponto de vista do equilíbrio das finanças públicas. Se isto fosse há 10 ou 15 anos, 10 anos não, mas se fosse isto há 15 ou 20 anos, em que as margens orçamentais eram mais flexíveis, ou seja, nós podíamos ter até 3% de déficit orçamental, isso até poderia funcionar, era execuível. Agora, tendo em conta que há um grande consenso nacional para não se ter déficit orçamental, termos apenas situação de superávit, é complicado eu acreditar que apenas em 4 anos se consiga incrementar um gasto de 15 mil milhões de euros neste setor de gasto estatal. Se é possível, mas é preciso um reajustamento orçamental muito grande na finança do Estado. Portanto, aqui o André Ventura vai ter que arranjar muito melhor explicação. Na proposta do IRS, parece-me execuível. Na proposta das pensões, mais complicado. Perceba a génesis, quer do PSD, quer do Chega, mas terão que ambos os partidos justificá-la muito melhor do ponto de vista do gasto orçamental e daquilo que é a manutenção do equilíbrio das finanças públicas.